Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesse dia de quarta-feira, que Deus abençoe a tua ida e a tua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Passando por aqui, meus queridos e minhas queridas, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, para que possamos crescer e ser edificados pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? E também pedir permissão aos irmãos e às irmãs para poder entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, em qualquer lugar desse mundo, desse Brasil, desse mundo que você esteja, através das redes sociais, para que possamos juntos, meus irmãos, juntos, crescermos na palavra do Senhor Jesus Cristo, rumo ao reino de Deus. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, nos fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Meu irmão, a gente temos um inimigo ferrenho, que não dá trégua de jeito nenhum para nenhum ser humano, que é o diabo. O diabo, meus queridos, Satanás, ele tenta a gente de todo jeito. Ele tenta a gente, leva a gente ao extremo, que o intuito dele é destruir, é matar, é humilhar o ser humano. Satanás não tem nada de bom para ninguém, Imagine, meus irmãos, ele foi expulso do céu. Satanás, meus queridos, o intuito dele é desviar a criação do seu Criador. O intuito de Satanás, meu querido, é colocar o ser humano contra o seu Criador. O intuito de Satanás, meus queridos, é fazer um caos entre a humanidade, colocando um contra o outro, é destruindo o casamento, é fazendo o ser humano a se perder no vício da bebida, da droga, da pornografia, da mentira, da arrogância, da mentira. Tudo que Satanás faz aqui nesse mundo é para destruir o ser humano. Volto a falar, Satanás não tem nada de bom para ninguém, para nenhum ser humano. Por quê? Porque ele já tá condenado, ele já foi expulso do céu, ele sabe que para ele não tem mais jeito, né? Ele foi contra Deus, o seu próprio Criador. Imagine o que é que ele faz com o ser humano. Ele tentou o próprio Deus no deserto, que é Jesus Cristo. Imagine o que ele faz. Volta a falar. Nós temos um inimigo ferrenho que a todo tempo, todo instante, a todo momento, ele nos tenta para nos fazer pecar, para nos fazer cair, para nos desviar dos mandamentos do caminho de Deus, para que nós venha perder a proteção de Deus. Esse é o diabo, meus queridos, que a todo tempo destrói homens e mulheres aí de um jeito pesado. Mas a Bíblia vem falar para a gente o seguinte: vem nos dar para a gente uma proteção, vem nos dar para a gente um escudo, vem nos dar para a gente, meus queridos, uma armadura, que é Deus. A palavra de Deus vai falar para a gente o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, nascido de Deus, meus queridos, é aquela pessoa que aceita viver a obediência a Deus. Nascido de Deus é aquela pessoa que medita na palavra de Jesus Cristo. Nascido de Deus é aquela pessoa que se esforça para andar na contramão desse mundo. Nascido de Deus é uma pessoa que se separa da obra desse mundo. Nascido de Deus é aquela pessoa que tem consciência que sozinho não vence a armadilha desse mundo. Nascido de Deus é aquela pessoa que luta contra o pecado. Ou seja, nascido de Deus é aquela pessoa que se reveste de Jesus Cristo com a sua palavra, com a sua verdade. Nascido de Deus é aquela pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, né? Através da palavra, que lê a Bíblia, que busca conhecimento, que conhece as armaduras de Satanás e que foge da aparência do mal.
É aquela pessoa que peca. Nós somos pecadores, mas se arrepende do pecado, tem noção do que é o certo e o que é errado, né? Porque tem pecado que a gente peca, mas porque a gente sabe que está pecando, né? E a Bíblia fala que nós temos uma proteção contra Satanás, que é aquele que é nascido de Deus, aquele que é... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, mas de Deus é gerado e ele conserva a si mesmo. Conserva a si mesmo. Eu tenho que me conservar das imundícias desse mundo. E o diabo não toca. O maligno não toca de jeito nenhum. É a proteção de Deus que nós temos. Deus não está nos dando, meus queridos, condições para que Satanás não venha, meus queridos. Ele vai tentar, mas Deus está nos dando condição para que a gente não venha cair diante da tentação de Satanás. Para que nós venhamos viver, meus queridos, uma vida plena no caminho de Deus. Para que nós venhamos, meus queridos, usufruir do que Deus nos deixou e caminhar para o reino da salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, volta a falar. Deus está nos dando para a gente proteção, um escudo, um capacete contra a cilada de Satanás. Contra as investidas, ele vai investir. Ele não vai parar, ele vai investir. Mas a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus e conserva a si mesmo, anda no mandamento de Deus, ama a Deus, se desvia do mal, Deus protege. Deus guarda. Deus livra. Deus está com ele. Ou seja, meus irmãos, sozinho a gente não pode com Satanás. Não podemos. Nós não temos força suficiente para lutar com esse nosso inimigo de nossa alma, que é o diabo. Precisamos de Jesus Cristo. E lembrando, o nosso inimigo não é o nosso próximo, é o Satanás que a todo tempo vive nos tentando. Por isso que é importante, meus queridos e minhas queridas, no mundo que nós estamos vivendo, todo mundo está vendo aí, o mundo confuso, o liberalismo tomou de conta. Hoje, meus queridos, tudo pode fazer, está tudo podendo fazer. Isso é o que? Obra de Satanás, porque o governo desse mundo é Satanás. Ele vai fazer de tudo para levar a humanidade ao caos, para fazer a humanidade se desviar do seu Criador. Mas a Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus, que não vive pecando e conserva a si mesmo, o maligno não toca, porque tem a proteção de Deus. Pois nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos ler a Bíblia, precisamos nos converter para o Senhor Jesus Cristo, meus queridos e minhas queridas, andar na contramão desse mundo, fazer a vontade de Deus, se converter, meus queridos, para Deus, amar Deus de todo o coração, para que nós estejamos protegidos com a mão de Deus, contra esse inimigo pesado, cruel, destruidor, que é o diabo. Amém? Que Deus te guarde, Deus te abençoe, livre você todo mal, no Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, precisamos de Deus, precisamos de Jesus Cristo, para poder estar livre contra as astutas e ciladas de Satanás. Que Deus te abençoe e te guarde. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.